A Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza, CIT-Nova, é, em linhas gerais, uma grande incubadora de ideias para a cidade de Fortaleza. E qual a distância entre o tempo da ideia e a realidade no tempo da política? Esse é um desafio para quem toca esse projeto. E quem está à frente da CIT-Nova é o Luiz Alberto Saboia, o nosso convidado de hoje. O programa do Anuário já está no ar. Luiz Alberto Saboia é graduado em Administração de Empresas, com especialização em curso em Tecnologia da Informação. Também é mestre em Planejamento e Avaliação de Políticas Públicas pela UFC. Até 2020, foi secretário executivo de Conservação e Serviços Públicos e também coordenador do Programa de Ações Imediatas em Transporte e Trânsito da Prefeitura, o PAIT. Antes, ele trabalhou no setor privado, também já teve empresa, e também no setor público, especialmente teve uma experiência importante na ACE, a Agência Reguladora do Estado. Ele ocupou o cargo de diretor executivo, portanto um quadro técnico. Tem experiência, portanto, na engenharia, ou melhor, na energia elétrica, no saneamento básico e no transporte rodoviário. Luiz Alberto Saboia é nosso convidado de hoje. Com prazer, eu cumprimento. Bem-vindo, Luiz Alberto. Muito obrigado, José. Prazer estar aqui nesse bate-papo com você, com seus ouvintes. Prazer recebê-lo. Eu comecei falando uma provocação que é típica de quem trabalha com inovação no ambiente público, né? No setor privado, claro que tem urgência, tem pressa, tem essa urgência, como eu digo. Mas eu pergunto a você, Luiz Alberto, como é que você concilia a urgência do tempo da política, que tem eleição a cada 2 anos, seja para governo, seja para a prefeitura, com o tempo da pesquisa, o tempo da inovação? Eu diria até que a urgência do tempo da necessidade das pessoas, porque quem trabalha com a administração municipal, e isso talvez seja a beleza da administração municipal, diferentemente do nível estadual e federal, que é mais abstrato, mas quem trabalha na administração municipal trabalha com concretude, são coisas concretas, né? O cidadão quer o ônibus que funcione, ele quer a escola que funcione, ele quer a saúde que funcione, ele quer o pavimento que esteja bom. Então, não há muito tempo para você demorar, sabe? Você tem que dar respostas imediatas. Então, essa é a urgência que a qualidade de vida do cidadão e a preocupação em fornecer essa qualidade para ele nos impõe. O grande desafio, e isso é possível, é perfeitamente possível, é traduzir a ciência, a evidência científica, em ideias que possam rapidamente melhorar a vida do cidadão, certo? Eu acho que essa é a grande urgência. Esse é o foco da CIT-Nova. O que a gente tem tentado fazer é usar a ciência, usar a inovação, usar a tecnologia, mas dar respostas já. Tá. E aí, dentro dessa questão, como é que você estabelece meta dentro da CIT-Nova? Como é que você concilia essa urgência do pragmatismo do cidadão, como você bem diz? Ele quer saber da vida real. Se você falar nas ideias, ele vai dizer, sim, mas eu quero saber se tem ônibus, se tem pavimento bom, se tem saúde funcionando. A gente tem, para entender como é que a CIT-Nova funciona, ela tem mais ou menos 4 grandes pilares lá, né? Uma é de tecnologia, de certa forma, ela provê soluções tecnológicas em algumas áreas para a máquina pública municipal. Ela tem um pilar que é de capacitação em tecnologia, né? Olhando para o futuro de Fortaleza e para a vocação de Fortaleza de ser uma cidade com economia digital muito forte. Esse é o caminho. Se nós queremos ser uma cidade, uma sociedade surfando na onda e aproveitando a riqueza que a transformação digital traz, a gente tem que se preparar agora. E a formação de capital humano é base para tudo isso. Então, a gente toca um programa muito bacana, que eu quero falar sobre ele, que é o Juventude Digital. Temos um terceiro braço, que é um programa de bilinguismo para a cidade de Fortaleza, porque falar um segundo idioma é base para muita coisa. E sendo Fortaleza uma cidade que quer uma cidade que abraça e tem um PIB de economia digital forte, e também tem um PIB do turismo muito forte, um segundo idioma é fundamental. Então nós tocamos isso, inclusive ensinando idiomas com inovações muito interessantes que eu gostaria de comentar. E o quarto braço diz respeito à sua provocação aqui, que é o Laboratório de Inovação de Fortaleza, o LabFor. Esse foi um compromisso de campanha do prefeito Sarto, né, de criar um departamento, um setor, que chama LabFor, que trabalhasse como uma incubadora de ideias inovadoras, sabe, com urgência na entrega, com foco na entrega e com identidade na entrega. Então, desse laboratório, o que é que nós fazemos? Nós
recebemos demandas que muitas vezes vêm do cidadão, muitas vezes vêm do próprio, das próprios direcionamentos do gabinete do prefeito, né, da gestão, mas também vem da imprensa, vem da sociedade, e nós prototipamos uma ideia, testamos uma ideia em pequena escala, ajustamos essa ideia, e em dando certo, nós entregamos para uma secretaria finalística da escala. Né? Para dar um exemplo para você aqui, isso, quando eu falo de inovação, não necessariamente é tecnologia. A tecnologia é insumo para a inovação, mas não é inovação propriamente dita. Tem inovação que está para além da tecnologia. Mas para dar um exemplo aqui para você, nós criamos um conceito dos microparques urbanos. Fortaleza tem um conjunto de áreas públicas remanescentes de loteamento. Ao longo de décadas, essas áreas foram sendo objeto de invasão ou de uso inadequado, como, por exemplo, depósito de lixo. Sim. Nós estamos recuperando essas áreas e transformando em, a gente chama de parques de bolso, microparques. Então não dá para ter um parque do cocó em cada bairro, mas dá para ter um microparque ou mais de um em cada bairro. Né? E esse conceito de microparque, aí vem a inovação, ele usa o conceito de parque naturalizado, onde nós esquecemos brinquedos industrializados, esquecemos... o mote ali é o contato com a natureza. A criança brinca na árvore, na raiz da árvore, pisando no chão. Esse é um conceito muito bacana e que rendeu a Fortaleza alguns prêmios. Fizemos pelo Laboratório de Inovação os 2 primeiros, né, e agora a Selma está implantando 30 microparques na cidade. Esse é um exemplo da esteira da inovação e como é que a gente transforma ela rapidamente em alguma coisa concreta. Bom, você citou o caso do microparque. Então, essa ideia nasce na City Nova, como exemplo você deu, Sim. e ela migra para a Secretaria Finalística, ou seja, no caso do parque, a Selma. Sim. Se você tivesse ali uma ideia que fosse burilada no âmbito da City Nova, do ponto de vista fiscal, você levaria isso para a Cefins? Sem dúvida. É assim que funciona? E assim funciona. Para dar um exemplo para você também, um outro exemplo, nós prototipamos lá no Laboratório de Inovação da City Nova, em parceria com o Instituto Sueco, que é uma instituição do governo sueco, um projeto chamado Ponto de Parada Seguro. Então é um ponto de parada que tem uma releitura, que tem todo o mobiliário moderno. Parada de ônibus. Parada de ônibus. Tá. Que tem todo o mobiliário moderno, que tem displays, né, com horário de chegada do ônibus em tempo real, uma série de facilidades, tomada internet, para carregar o celular, tomada, Wi-Fi, e também tem câmeras com analíticos, algoritmos de inteligência artificial que buscam identificar movimentos suspeitos de indivíduo, ligado com as centrais da Guarda Municipal e posteriormente da Polícia. Então, esse é um projeto que nós prototipamos lá no Laboratório de Inovação e que agora está sendo expandido pela Etufor. Então, só para dar um segundo exemplo de como é que funciona. Eles estão instalando 200 pontos de parada, já estão instalando alguns deles já. Uhum. Como é que as ideias chegam à City Nova? Vocês abrem editais e aí tem um recurso para poder abarcar essas ideias? Como é que funciona? Legal essa sua pergunta. Quando nós fomos montar o Laboratório de Inovação, como eu falei, era um compromisso de campanha do prefeito, nós tivemos o privilégio de passar por um treinamento de 10 meses do Centro de Inovação Pública da Universidade Johns Hopkins, que é um centro de inovação patrocinado pela Fundação Bloomberg. Que tem uma relação com Fortaleza, né? Tem. Assim, a gente tem uma história bacana com a Fundação Bloomberg, né, do ex-prefeito Michael Bloomberg. E interessante que... De Nova York. Nova York. Ele está entre os 8º, 7º maior bilionário americano, e ele estudou na Universidade Johns Hopkins, né? Uma universidade que sozinha tem 25, 26 prêmios Nobel. E há uma tradição americana de que os ex-alunos, né, investem muito. E aí ele montou o Centro de Inovação Pública da Universidade Johns Hopkins e nós aplicamos para um edital, fomos selecionados. Durante 10 meses, o Centro de Inovação nos ajudou a consolidar uma metodologia de como é que as ideias inovadoras surgem. E o grande lance dessa pergunta, Jocélio, é que historicamente no Brasil, em cidades, em estados e no governo federal, as ideias surgem muito, muito encapsuladas a partir de uma decisão do gestor, do ente político, ou então de um grupo de tecnocratas que estão fechados em si mesmo, né? Normalmente, as partes envolvidas, os atores aos quais se destinam as políticas públicas não são muito representados ou são subrepresentados na formulação da política. E o que nós procuramos fazer no Laboratório de Inovação é colocar essa equação de cabeça para baixo. É olhar a política pública pela lente dos atores que interagem com ela. É um processo de design thinking, né? Então, normalmente, o que é que nós fazemos? Nós pegamos o problema, imagine que o caso da parada segura que eu falei. Qual é o problema? Violência no ponto de parada. Sim. E a gente começa a mergulhar nos números, mergulhar no problema para ter a correta compreensão quantitativa do problema. Nesse caso, nós levantamos os crimes que aconteciam num raio de 500 metros dos pontos de parada, né? E depois nós entramos numa fase qualitativa
que é enxergar o problema pela ótica de quem o vive. Então a gente precisa entender como é que o usuário do ônibus eventual enxerga isso, como é que o usuário do ônibus corriqueiro enxerga isso, como é que o Vamos chegar com o prato feito e por vezes não é o que agrada, né? Até porque tem insights muito interessantes. A partir daí a gente entra no processo de ideação, seleciona as melhores ideias, prototipa, faz um teste, ajusta, vai para uma escala maior, que é um projeto, a gente chama uma prova de conceito, ajusta e vai para a terceira escala maior, que é o teste piloto. Passou no teste piloto, a gente entrega para a secretaria finalística. Tá. Deixa eu dar um exemplo legal. A gente prototipou, a gente tinha, uma constatação. A sociedade depende hoje do delivery, sociedade urbana, né? É um fenômeno que já veio com a pandemia acelerou isso. Demais, né? demais. São trabalhadores, milhares, né? Milhares que têm jornadas longas, que saem de áreas muitas vezes periféricas e vêm para as áreas centrais, que têm maior desenvolvimento econômico, e passam jornadas extensas, né? E, no entanto, o ambiente urbano é muito inóspito para eles. Então, a partir desse entendimento, surgiu uma ideia. Por que a gente não cria? Não tem o ponto de ônibus, que é um mobiliário urbano que serve ao usuário de ônibus, pois que tem o ponto do entregador, o mobiliário que serve ao entregador. E qual é a necessidade dele? Fomos perguntar para ele. Banheiro, água. Exatamente. E aí surgiu uma questão, isso é bem interessante. Quando a gente estava na fase interna de ideação, surgiu uma questão, olha, eles precisam carregar o seu celular, então tem que ter eletricidade. Precisam do Wi-Fi, então vai ter lá o Wi-Fi. Precisam disso. E aí surgiu uma ideia, vamos colocar câmera. E aí dentro do debate interno começou a dúvida. Alguns diziam, não, eles vão achar que as câmeras estão lá para multá-los, não sei o quê, parará, pererê. E a gente ficou receoso. Então, vamos perguntar para eles. E fizemos uma oficina. Foi uma surpresa para a gente que o que eles mais queriam era câmeras de segurança, porque eles eram muito assaltados, entendeu? Então, olha só como as certezas dos técnicos muitas vezes se transformam completamente a partir da lente de quem vive o problema. Sim. Então, essa é a beleza da metodologia que nós usamos no laboratório de inovação. E outra beleza é que nós assumimos que errar faz parte do processo de ter o melhor projeto. Então você pode errar, ajustar, é um ciclo. Você melhora, ajusta, melhora, ajusta, melhora. Então você vai sempre num ciclo progressivo. Isso diz tudo. É muito diferente de você achar que descobriu a pólvora e se fechar para qualquer ajuste. Né? Mas assim, voltando ainda para aquele ponto que eu falei no original, as ideias lá surgem de onde? Vocês têm um time de gênios reunidos numa sala ou vocês têm um canal em que as pessoas que têm uma ideia podem procurá-los e levar por meio de edital, por exemplo? A gente tem duas formas principais, né? Quando surge uma demanda, um problema, um desafio, a gente começa num processo de ideação interno. Tá. Então se juntam, a gente tem uma equipe de técnicos. Garotada, né? Pessoal jovem? É muito diverso, porque esse é o segredo também da inovação. Você tem que juntar gente experiente com gente que não tem experiência, gente que pensa de uma forma mais cartesiana, gente que pensa de uma forma mais orgânica. Esse caldo é que dá uma boa mistura. Então a gente começa um processo interno de ideação e nesse processo a gente vai identificando quais são os atores. Depois nós fazemos oficina com os atores para que surjam ideias deles também. Esse é o processo típico, tá certo? Tá? Que é um processo ainda de inovação aberta aos atores, mas ainda interno. O que a gente está fazendo agora foi o passo seguinte, que é implementar em Fortaleza, e fizemos isso por lei, o conceito de inovação aberta, Open Innovation, né? Então, o conceito de inovação aberta ele é ainda mais amplo. Eu digo, sociedade, tem um problema aqui. O que é que vocês podem fazer para ajudar a pensar a resolução desse problema? Então, isso já é uma coisa super de vanguarda, mas em algumas cidades já estão fazendo. Nós aprovamos uma legislação chamada InovaFor no passado, né, que cria um instrumento de contratação, que é a CPSI, uma ferramenta de contratação pública de solução inovadora. Então, é uma forma de contratação específica, né? Já existe legislação federal e criamos a legislação municipal que permite que a gente contrate soluções no processo de inovação aberta que venha de startups, por exemplo, de pesquisadores, né? E dando certo o teste da inovação, que a gente possa contratar sem que se faça uma nova licitação para isso. Isso é fundamental. E eu fico muito feliz de dizer que há alguns dias atrás a gente lançou o primeiro edital de inovação aberta, né? É um edital de R$200 mil, aberto a startups e aberto a pesquisadores da academia, a instituições de pesquisa. E esse edital é voltado para ideias que promovam a ciclomobilidade em Fortaleza. Vale tudo. Vale desde uma ideia, por exemplo, que mitigue a questão do conforto, do calor, né? Que promova o conforto térmico, ou ideias que promovam a diversidade de pessoas que usam a bicicleta, crianças, mulheres, tudo mais e tal,
a tecnologias de infraestrutura que possam ser utilizadas nas ciclofaixas, né? Então, é inovação aberta. Lançamos o primeiro agora, estou muito animado com o resultado que vem por aí. Vocês têm um caixa que eu imagino que não seja o suficiente para o que vocês pensam, porque é difícil imaginar que uma cidade, não só Fortaleza, uma capital no país como o nosso, tenha dinheiro sobrando para fazer isso. Eu imagino que vocês têm um caixa, mas vocês têm que ter muita articulação para buscar dinheiro novo. Como é que vocês captam recurso fora do caixa da prefeitura? Isso é bem legal, sua pergunta. Claro que a gente quer sempre ter mais, mas às vezes o fato da gente não ter o recurso suficiente, porque existem as outras pastas e o desafio é imenso, né? Como se diz, o cobertor é curto. E isso nos obriga a pensar criativamente, né? E o que a gente tem feito muito é captado parceria em editais nacionais e internacionais, tá? Vou dar um exemplo para você. Tá. Ano passado, em dezembro de 2022, nós aplicamos pela Fundação City Nova, pelo Laboratório de Inovação, uma proposta para um edital internacional de inovação em ciclomobilidade, chamado BICE. Esse edital ia selecionar 10 cidades, né? Nós fizemos uma aplicação muito boa e nós ficamos em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou Lisboa, depois veio Milão, a gente ficou em primeiro lugar, né? E nós captamos com esse edital 3 milhões de dólares, né? Então, esse recurso está sendo usado para investir em novidades. Vou dar um exemplo aqui. Recentemente, nós fizemos uma experimentação com equipamento de hidratação. Você sabe que quem pedala precisa se hidratar. É o xeringador, não? É o xeringador. Ali é uma experimentação, né? Então, a gente começou, na primeira versão dele era, vamos hidratar as pessoas com uma vaporização de ar ali. No segundo momento, as próprias pessoas pediam, por que não abastecer a sua água com água potável? Fizemos. Por que não que essa água seja gelada? Fizemos, né? Testamos e agora a Secretaria de Conservação está licitando, né? Ali foi só um teste, licitando para que alguma empresa venha prover esse serviço. Esse feito com o teste, assim, inicialmente, tudo feito com recursos dessa captação, né? Esse próprio edital de inovação aberta que eu falei, também com recursos desse edital internacional. Deixa eu dar outro exemplo. Nós estamos agora finalizando aí, sabe, em tratativas com a Toyota Foundation, com a Fundação Toyota Internacional, para uma experimentação aqui em Fortaleza na área de mobilidade urbana, né? Com alguns milhares de dólares que eles estão querendo prover para cá. O próprio Instituto Sueco nos proveu recursos para fazer o teste da parada segura. Mas também aqui no Brasil, com o iFood, nós fizemos o ponto do entregador. Sim. Né? O Reciclo, esse é um projeto que eu tenho muito orgulho de ter feito parte dele. Eu tenho certeza que os técnicos da Fundação também. O prefeito adora esse projeto. Lembra para a gente como é o Reciclo, em linhas gerais? O Reciclo foi um concurso de ideias promovidos pela Agência de Cooperação Alemã, o GIZ. Né? Já atua aqui há algum tempo, né? Já atua, E nós fomos para a Alemanha apresentar essa ideia. Qual era a nossa ideia? Né? Era o mote do Reciclo, do concurso de ideias alemão, era o que eles chamam de logística urbana de carga sustentável, baseada em bicicletas. E aí a nossa aplicação para o desafio que eles propuseram era, poxa, como é que a gente faz a logística de coleta seletiva na cidade, que hoje basicamente que antes era feita no Brasil todo por um catador e um carrinho de mão em condições muitas vezes deploráveis. Sim. Né? Como é que ainda tem, na verdade. Ainda tem. Como é que a gente faz um upgrade nisso? E aí veio a ideia, poxa, nós já temos 500 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias, boa parte conectada. Por que a gente não usa bicicleta, coleta seletiva, catador e faz um projeto? Então, o que é o projeto? O Reciclo, ele é uma plataforma digital, reciclofortaleza.com.br, onde você, Jocélio, pode se cadastrar e pode agendar a sua coleta seletiva. Você vai receber na sua casa um catador treinado, capacitado, credenciado pela prefeitura por lei. Aliás, nós credenciamos associações porque nós estimulamos o associativismo. Tá. E ele vai lá, né, com EPI, com triciclo elétrico, é uma maravilha pedalar. E ele, no dia combinado, ele vai lá, pega seu resíduo, sua coleta seletiva, leva para um dos ecopontos, lá é feita uma triagem, de lá ele leva para a rede de catadores. Então, nós começamos com um piloto na região aqui comercial, aqui da Varjota, e Meireles e tal. Chegamos essa semana na Grande Messejana e arredores, chegamos nessa semana no Passaré, Serrinha, arredores, chegamos também no Conjunto Ceará. Isso é belíssimo, belíssimo. E
E para nossa alegria, nós inscrevemos o Reciclo, estou te dando exemplos como é que a gente capta, Tá. que já tinha sido premiado no início pela GIZ. Nós inscrevemos agora no edital internacional de um prêmio chamado WRI Ross Prize, que é um prêmio de cidades sustentáveis, e entre 200 propostas oriundas de 148 cidades, 65 países, nós ficamos entre as 5 finalistas, juntamente com Nova York, Buenos Aires, Oslo, uma mega cidade indiana, que eu não me recordo o nome, e Fortaleza. Tá. E o resultado sai em setembro e eu estou muito confiante, porque esse projeto é muito bonito. Você conversar com uma catadora, normalmente são mulheres que pedalam, Tá. e elas contam histórias belíssimas, do tipo, antes eu pedalava na rua, e quando eu vinha com o meu carrinho, e quando eu me aproximava, as pessoas se afastavam de mim. E hoje, quando eu chego no meu triciclo elétrico, uniformizado, com API, as pessoas querem bater um selfie. Então, isso aí, traduzindo, é autoestima que foi resgatada. Né? Então, aumentou renda, é um projeto de mobilidade, de logística urbana, de coleta seletiva, de inclusão social. E o prefeito nos impôs agora uma responsabilidade que é muito boa, por sinal, que ela vai esse projeto para toda a cidade. E naquele conceito do laboratório de inovação, né, nós estamos entregando para a Secretaria de Conservação, ela está licitando agora mais 100 e tantos triciclos para levar para a cidade como um todo. Bom, a gente está falando de grandes ideias, de ideias que são, no mais das vezes, pilotos, né? Claro que eu vou lembrar que o Ceará foi piloto de grandes ideias que se tornaram ideias nacionais. Eu posso citar aqui os agentes de saúde, que viraram o PSF. Nasceu aqui no Ceará, no primeiro governo Tasso, anos 80 ainda, século passado. Posso citar a Reforma Agrária Solidária, o modelo que o Ceará fez. Para citar dois, poderia citar inovações na educação, escola tempo integral. A gente é laboratório aqui no Ceará, talvez pela necessidade, a gente é obrigado a inovar, né, como vocês fazem lá. Pergunto, como é que a gente parte, em que momento a gente consegue sair da escala de piloto, de um produto pontual, para que isso ganhe escala na cidade toda? Você falou que o prefeito deu essa demanda, mas a cidade é muito grande. Quando a gente fala em um projeto que gera emprego e renda, ok, mas a cidade tem 2,5 milhões de habitantes. Como é que a gente consegue escalar uma ideia para a proporção de uma cidade desse tamanho? Pois é, esse é um grande desafio. Não é fácil, viu, Jocélio? Não é fácil não, porque, como eu falei, sempre há escassez de recursos. Mas eu diria que o grande fator para isso é a aceitação da população. Quando a população aceita, chega a um ponto de não retorno. É igual lei, né? Pega ou não pega? Exatamente. Vou dar um exemplo para você. Que a época eu estava à frente do PAIT, né, que basicamente o PAIT era como se fosse um laboratório de inovação, só que o laboratório de inovação hoje ele é transversal para todas as áreas e o PAIT era só de mobilidade. Mas nós implantamos o sistema de bicicletas compartilhadas, que para Fortaleza era uma inovação. De bicicleta. De bicicleta. Tá. Né? E quando nós implantamos aqui, implantamos com outras novidades, inclusive com novidades regulatórias. Como a gente não fica, para não reinventar a roda, a gente olha muito para as outras cidades. Eu adoro olhar para as outras cidades, copiar e contextualizar. Então a gente foi para Barcelona e viu, pô, Barcelona tem uma lei legal, onde eles pegam o recurso da zona azul deles e investem todo em ciclomobilidade. Vamos fazer uma coisa parecida aqui. Fizemos, né? E aí foi isso que permitiu que o nosso sistema chegasse na periferia. Ganhou escala e foi para a periferia. Por quê? Porque quando você pega do Rio de São Paulo, e que não vai nenhuma crítica, é só uma constatação, são sistemas que funcionam nas zonas ricas. É só a zona sul do Rio? Ali? Exatamente. Aqui não. Se você for hoje, a maior parte do nosso sistema está na periferia. Já está na maior parte? Está na periferia, a maior parte está na periferia. Nós temos um patrocínio, eu tenho que ressaltar aqui, a Unimed, parceira fundamental nesse processo, né? Mas era toda verdinha a bicicleta, agora já está laranja, amarela também. Fica né? Verdinhas que são patrocinadas pela Unimed. E a laranjinha é que é o poder público que está custeando, que vai para toda a cidade. Mas esse é um exemplo. Ganhou escala, porque a aceitação foi incrível, né? E eu acho que isso não volta mais, é daí para mais. Né? Sobre isso, exatamente esse é o ponto que eu queria trazer também. Estamos falando de ideias de uma City Nova na atual gestão. Qual é a garantia que a cidade tem, Luiz Alberto, de que não haverá retrocesso em boas ideias? Porque a política, às vezes, é cruel com as ideias herdadas, né? Pois é, isso é uma pergunta muito difícil também, mas eu creio que existem 1 ou 2 pontos que podem responder essa pergunta. O primeiro, eu volto ao mesmo tema. O primeiro é... Ninguém vai tirar a bicicleta Exatamente, mais. Foi incorporada. É como a população abraçou uma ideia. Né? Não tira porque a população não vai deixar. Né? E o segundo, e aí vai para a consciência de cada cidadão, olhar para quais são os projetos de cidade que representam aquilo que ele quer. Esse é o próprio da democracia, né? Mas não existe certeza sobre isso, né? Acho que os projetos
e visão de cidade estão aí. E a democracia é isso, eles são postos por escrutínio público, né? Então, cabe à população olhar e dizer o que é que eu quero para minha cidade. Eu acho que as bicicletas são muito emblemáticas porque mexem com mobilidade, né? Uma geração... A cidade não é muito amigável para andar de bicicleta. Ela é plana, mas é muito quente, né? Mas é um projeto, como você traz, está na cidade toda e dificilmente tem reversão, né? O que você destacaria mais como você acredita? Olha, essa política aqui dificilmente vai ser revertida numa gestão ou outra. Eu destaco já, mas só fazer um comentário sobre bicicleta. As pessoas que usam a bicicleta no seu dia a dia, elas usam de manhã para ir para o trabalho e no final da tarde para voltar. Tá. Nesse momento o clima é ameno. Ok. Né? Então tem essa... A cidade é uma cidade boa para pedalar. Tem desafios, mas é muito boa. Um exemplo que eu dou, que eu acho que não reveste também, é um projeto piloto, que começou também, era compromisso de campanha do prefeito, a gente pilotou no Laboratório de Inovação, e ele virou um braço próprio da City Nova, que é um programa belíssimo de capacitação tecnológica chamado Juventude Digital. Então, esse programa, o que é que ele buscava? Era fazer a ponte entre o mercado de tecnologia da informação pujante, sobrando vagas de emprego, e uma juventude, 600 mil jovens em Fortaleza, sabe? E aqui no meio um fosso. Então, a gente com esse programa começou, vamos criar um programa sem blá blá blá, que capacite rapidamente para que um jovem, 3, 4 meses, tenha condição de empregabilidade, para ser um designer, para ser um programador. Ok, não vai ser um programador sênior, mas vai ser um programador júnior e já ele chega a ser sênior. Então, a gente começou a fazer um teste na casa das dezenas e centenas. Hoje, nós estamos com 40 mil pessoas capacitadas nesse programa. Não tem mais quem tire, porque as pessoas que fazem adoram esse programa. Chama Juventude Digital. juventudedigital.fortaleza.ce.gov.br. Esse é um programa belíssimo. Né? E eu digo isso, viu, Josélio, porque isso muito me inquieta enquanto cidadão de Fortaleza. Tá. A gente está passando por uma revolução que tem aí a inteligência artificial como um artífice de um futuro que ninguém sabe prever. Mas certamente as cidades que abraçarem essa onda se destacarão e se apropriarão dessa renda em benefício dos seus moradores. E o que Fortaleza está fazendo para isso? Né? Nós estamos capacitando os nossos jovens, usando essas ferramentas desde já, para que daqui a 2, 3, 4, 5 anos, 5 anos é muito quando a gente fala de tecnologia, a gente tem diferenciais competitivos em capital humano em relação às outras cidades. Estamos agora com um projeto super legal da CAF, uma consultoria em economia digital para a cidade de Fortaleza. Em breve a gente vai lançar. Tá, só para concluir rapidamente, o Fortaleza Bilíngue é uma grande aposta que vocês têm, você mencionou aqui. A ideia é que ele ganhe essa escala também. Como é que vocês trabalham hoje esse projeto? Fortaleza Bilíngue já nasceu com escala. O objetivo dele é que a gente tenha 50% dos jovens de Fortaleza com nível intermediário de um segundo idioma em 8 anos. Isso é perfeitamente possível. Ele tem 3 baços. E só te interrompendo, cá para nós, essa geração, ela por vezes domina o idioma a partir do YouTube. Ela é do YouTube, ela é meio que autodidata de tanto consumir informação, né? Tem essa realidade, né? É bem mais fácil do que era no passado. Do que fora, né? É bem mais fácil. Mas a gente está fazendo uma coisa muito interessante. A gente tem um braço na escola pública, tem um braço no trade turístico e tem um braço aberto para toda a população. A gente está usando, por exemplo, tecnologia de inteligência artificial para ajudar, para reforçar o ensino e a aprendizagem de inglês. Isso não substitui o professor, mas é um reforço fenomenal. A gente está fazendo isso, entendeu? Então, assim, esse projeto é um projeto que, para Fortaleza, tem um significado muito grande, porque Fortaleza não pode esquecer que o turismo é um dos motores da sua economia. Certamente. Luiz Alberto, teremos muito mais assuntos a tratar. Muito obrigado pela sua vinda, por essas informações. A gente certamente vai tratar dessas pautas ao longo, né, desse restante de gestão. É o último ano de gestão. Muito obrigado, boa sorte lá no seu trabalho. Eu que agradeço, muito obrigado. Conversamos com o Luiz Alberto Saboia, presidente da City Nova, a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Fortaleza. E esse foi mais um programa do Anuário do Ceará, o Anuário do Ceará que está aqui no canal FDR, também na edição impressa, uma edição luxuosa, 680 páginas, 14 capítulos, lembrando que esse ano o projeto gráfico e o capítulo especial do Anuário é dedicado aos 70 anos da UFC. Estamos falando de ciência e tecnologia, o UFC representa de maneira muito emblemática essa pauta. Você pode ver essa série de programas, a coleção completa no YouTube da Fundação Demócrito Rocha, pode acompanhar o anuário, acessar gratuitamente os conteúdos pelo site anuariodoceará.com.br. Pode seguir e atualizar-se com o anuário todo dia no nosso Instagram, Anuário do Ceará. Até o próximo programa. Tchau.